Salve vivas, amigo e irmão. Esse é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Comemora-se o Dia Nacional do Samba, o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, o Dia Nacional da Astronomia e também o Dia Pan-Americano da Saúde. Agora a prestação de serviços, entrevistas, comentários, denúncias, posicionamentos, futebol e só notícia verdade. Às vezes, ou quase sempre, a ignorância de autoridades políticas desse país chega ao extremo. Vejamos. Ao imaginar que o atual comportamento da sua primeira-dama, a senhora Janja da Silva, crie uma revolta no governo americano. Imagine isso. As ações da primeira-dama, a Janja, pelo que ela tem apresentado e feito, pode constranger e criar no governo americano uma tensão forte com o nosso país. Agora, principalmente, quando o governo Trump e seu secretário de Estado é Elon Musk. Só em pensar, isso me causa espécie, como diz sempre o nobre irmão Paulo Salamone. Senhoras e senhores, se os Estados Unidos falarem ou agirem assim, eu não quero nem imaginar o que possa acontecer com o nosso país. Vamos pensar apenas no GPS. Imaginemos que os americanos digam: não nos interessa mais o GPS no Brasil. Então eu digo, nobres amigos, estamos perdidos. Sem GPS, nós estamos perdidos. Gente desta terra, terra desta gente. Fiquem sabendo que 85% dos centros de operação de petróleo fica prejudicado, sem ação. 80% do centro de mineração do país também para sem o GPS. A agricultura, que é um destaque internacional, nossa agricultura de precisão, também para imediatamente. A aviação também para. Destaco que atitudes pequenas da nossa, ou melhor, da sua primeira-dama, é revoltante e vergonhoso para todos os brasileiros. Gente, eles são a favor do aborto. Eles são a favor de países comunistas que não respeitam sua gente. São a favor do Hamas, são a favor do Hezbollah, grupo terroristas, e também eu posso dizer que essa turma, a turma do PT, também são a favor de políticas de gêneros. Esses comunistas não respeitam os bons costumes cristãos. Se você não concorda com o que apresentei aqui, tudo bem, numa boa. Isso é um direito. Eu aprendi com meus pais e meus avós que em democracia você tem toda a liberdade. É simples assim. Tudo muito natural. Você pode ser de A, de B, de C. Você pode ser do canto, do meio, do lado, do centro. Você pode. Você tem a livre manifestação. Você pode falar, só respeitando as leis. Entenderam? Não leis que são impostas por quem não respeita a democracia. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo:
O inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. A Praia da Sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Eventuais mudanças nos pisos de gastos da saúde e da educação teriam pouca economia e aumentariam o custo político de aprovar pacote de cortes de despesas obrigatórias. A explicação é da ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet. Ela negou desgastes dentro do governo para a elaboração e também o anúncio do pacote e disse que as propostas tiveram consenso dentro dos ministérios. Este foi o ajuste fiscal de consenso. Nós debatemos por diversas vezes, disse a ministra. Não foi o Ministério da Casa Civil, Rui Costa, que pediu para tirar a educação do pacote. Eu e também a ministra da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, fizemos as contas no papel. Embora na teoria e na legislação a educação não esteja no arcabouço, na prática ela já está submetida aos limites de crescimento. Se a gente colocasse dentro das regras, o impacto fiscal seria zero, justificou a ministra. Infelizmente, a ministra só não justificou o excesso de gasto da sua pasta, o excesso de gasto de todas as pastas, o excesso de gastos do governo federal, do que ela faz parte. Então, ministra, é muito guará-guará, é muita notinha para cá, é muita manifestação para lá, é muita reunião para cá, e nada se resolve. Os impostos no Brasil, eles são astronômicos. O gasto do seu governo, ministra Tebet, ele é um absurdo. Gasta demais quando se arrecada de menos. Então, não tem responsabilidade pública, ministra, com o dinheiro dos outros. O dinheiro do trabalhador brasileiro. O governo federal fica com a metade do dinheiro do trabalhador. E aí, o governo federal só tem guará-guará, só tem reunião, só tem manifestação, mas ação não tem nenhuma, ministra Tebet. Tome tento, como dizia a minha avó. O projeto de lei 662 de 2024, que estabelece normas gerais para o licenciamento ambiental no Paraná, recebeu 47 emendas durante a segunda discussão em plenário na Assembleia Legislativa. A matéria, incluída entre 30 itens analisados na sessão, retorna agora para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça nesta semana que entra. A tramitação ocorre em regime de urgência e tem gerado intensos debates na Assembleia Legislativa dentro de diversos setores. O líder do governo, deputado Hussein Bach, destacou a possibilidade de ajustes no texto, mas reforçou a necessidade de modernizar o sistema de licenciamento no Estado. Segundo Bacri, o Paraná apresenta discrepâncias marcantes em comparação a Santa Catarina, evidenciando a urgência na melhora do modelo atual, já que o deputado Goura, do PDT, criticou aspectos constitucionais do projeto e enfatizou a importância de priorizar pautas ambientais.
alertando para riscos de que interesses econômicos acelerem os processos que não podem refletir as áreas de necessidades da sociedade. O juro médio total cobrado pelos bancos no rotatório do cartão de crédito subiu 0,5 ponto percentual entre setembro e outubro. Isso chegou a 438,9%, informou o Banco Central. A taxa do parcelado caiu de 7,7 pontos percentuais, de 185,8% para 178,1%, considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e também do parcelado. A taxa passou de 84,8% para 82%. O Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e também do parcelado não podem ultrapassar 100% do percentual da dívida, caso os bancos não chegassem a um acordo sobre este assunto, cancelando, sim, lógico, e coordenado tudo, lógico, pelo Conselho Monetário Nacional. O que fica assim definido. Como não houve consenso, o teto para os juros e encargos da modalidade passou a valer no dia 3 de janeiro de 2024. E você, camarada, você continua, sentando no monte de pão, porque você paga juros altos, o governo só fala e não cria ação positiva. Esse governo só quer arrecadar e beneficiar tudo o que arrecada do teu salário. Você paga mais de 50%, repito, você paga mais de 50% de impostos para o governo, em cima do teu salário. E eles gastam mais do que arrecadam. A deputada federal paranaense Gleice Hoffmann continua sem saber o que falar sobre o levantamento da Paraná Pesquisas, que mostrou: se uma eleição acontecesse no dia de hoje, o ex-presidente de direita, Jair Bolsonaro, venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por 37,6% dos votos válidos, fora a margem de erro. A perseguição da esquerda para cima de Jair Bolsonaro, pelo jeito, devolveu o protagonismo ao ex-presidente, acordando os militantes de direita, também em parte pela vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Na eleição de outubro, os partidos de esquerda elegeram apenas 12% dos prefeitos, contra 88% da legenda de direita e também de centro-direita. O que não se apresenta bem aí para a deputada Gleice Hoffmann é ver que o seu partido, o PT, cai vertiginosamente em todos os estados brasileiros. Esse jornal volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A troca sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros.
os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Após quase 2 anos do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma reforma ministerial nos próximos meses, mas afetando poucos nomes. A ideia é começar a mudança pelo Palácio do Planalto e só depois estendê-la para a esplanada dos ministérios. A expectativa é de que as primeiras modificações sejam feitas antes do fim do ano e as alterações seguintes no restante da esplanada. Somente após a eleição da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, marcadas para fevereiro de 2025. O próprio presidente, poucos meses após tomar posse, afirmou que só faria uma reforma ministerial após o primeiro ano de governo, por ser contrário à mudança de ministros antes que completem um ano à frente de suas respectivas pastas. No entanto, no passado, em busca de apoio no Congresso, Lula tirou Ana Moser do comando do esporte para acomodar André Fufuca. Lula também criou um ministério para Márcio França, os da micro e pequenas empresas, a fim de que ele cedesse lugar para Silvio Costa Filho, no Ministério de Portos e Aeroportos, e Daniela Carneiro foi demitida, sendo substituída por seu colega de partido, Celso Sabino. A quantidade de estabelecimentos voltados à saúde aumentou no Paraná nos últimos anos. São novos hospitais, policlínicas, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde que reforçam a descentralização dos atendimentos, fazendo com que o paranaense possa ser atendido mais perto da sua casa. Em 2023, eram 31.109 estabelecimentos em todo o estado, entre públicos, municipais e privados, 24,6% a mais que o registrado em 2018. O aumento foi constatado na segunda edição do Boletim Investimento em Foco, produzido pelo Centro Integrado de Gestão e Governança, ligado à Casa Civil e com base em dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. O documento mostra que em 2018 a 2023, 6.151 estabelecimentos de saúde foram abertos no Paraná. O Paraná registrou a 5ª menor taxa de desemprego do país no terceiro trimestre de 2024, de 4%. O índice é 0,4 ponto percentual menor em relação ao segundo trimestre, 4,4%. É o terceiro melhor resultado da série histórica, iniciada em 2012, e também abaixo da média nacional, de 6,4%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Kremlin disse que notou que o círculo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está falando sobre um possível plano de paz para a Ucrânia. Enquanto a atual administração de Joe Biden não está, e em vez disso, tenta escalar o conflito.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez os comentários após ser solicitado a comentar uma entrevista que Mike Waltz, escolhido por Trump para conselheiro de segurança nacional, deu à Fox News na última semana. Waltz disse que Trump está muito preocupado com a escalada dos combates entre a Rússia e a Ucrânia e que guerra deveria ser levada a um fim responsável. Waltz observou o que ele disse ser o envolvimento da Coreia do Norte e do Irã no conflito. O uso por Moscou de um míssil balístico hipersônico contra a Ucrânia e a decisão de alguns países ocidentais de permitir que Kiev dispare seus mísseis profundamente na Rússia. Ele acrescentou que a Coreia do Sul estava considerando a possibilidade de se envolver também. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo trabalha para a vida longa do arcabouço fiscal. Não queremos que aconteça com o arcabouço o que aconteceu com o teto de gastos. Ele não foi cuidado, disse Haddad. Haddad foi questionado se o cuidado com o arcabouço poderia exigir novas medidas de revisão. Permanentemente, o trabalho da área econômica é permanente. Saiu algo do roteiro, voltamos para a mesa e se tivermos surpresas que exigem providências, vamos levar isso para o presidente Lula, afirmou Haddad, ainda destacando que esse olhar de perto será uma rotina da Fazenda. Na próxima legislatura, que inicia no próximo dia 1º de janeiro de 2025, os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba irão receber mensalmente R$ 20.484 mais 93 centavos para participarem de 3 sessões semanais, de segunda a quarta, entre as 9h15 e no máximo ao meio-dia, com obrigação de estarem em uma comissão temática com reuniões semanais ou quinzenais, que variam de 10 a 15 minutos a 1 hora. A remuneração dessa legislatura é de R$ 19.617,82. Já o presidente da casa passa a ganhar R$ 23.890,26. Sendo presidente, passa a R$ 24.147. Além do salário, cada vereador pode ter 7 assessores nos gabinetes. Se for do líder, ganha mais 2 novos funcionários. Carro com gasolina paga por você, logicamente. Indicações nas regionais, possibilidade de fazer emendas parlamentares para asfalto, por exemplo, ou lombadas ou reformas de mobiliário urbano, praças e parques. Também eles fazem homenagens, títulos de cidadão honorário, títulos de vultemérito e também dão nome às praças. Sempre, a grande maioria dos vereadores beija a mão do prefeito e votam sempre a favor do prefeito. As necessidades de você, contribuinte, diminuir o número de radares, melhorar a sua condição de vida, isso fica para lá. Fica só no Guará-Guará, na expectativa de que tudo vai mudar com a nova administração da cidade. Quase todos os municípios brasileiros, 99,8%, informaram ter serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 2023, indicando uma ampla cobertura territorial. Por outro lado, 39,9% desses municípios
ainda utilizam os lixões. Lixo a céu aberto. Às vezes, como em Curitiba, nós temos lixões que fazem a captação do lixo em todos os municípios, na região metropolitana. Esse lixo é coletado, depois é levado para um espaço, deve ter a reciclagem, deve ter o aproveitamento, mas infelizmente quase sempre não está havendo esta ação por parte dos governos municipais. Chegando à alegria do povo, o nosso futebol com José Domingos Borges Teixeira. Veja aí. Alô, amigos, aquele abraço, a nossa saudação, uma nova semana, que esta semana seja altamente positiva para você, para todos nós. 2 de dezembro, hoje é a primeira segunda-feira do mês, e nesta segunda-feira a confraria Amigos da Bola reúne-se para o seu último jantar do ano lá no Clube Literário, Avenida República Argentina, 3.310, a partir das 19h30. Jantar por adesão de R$ 75, com direito a entradas, a sobremesas e bebidas cobradas em separado. E 2 grandes nomes do futebol, craques do futebol, estarão entre os homenageados. Um deles, Leomir de Souza. O Leomir, revelado pelo Curitiba, o Leomir do Fluminense, do Internacional de Porto Alegre, do futebol português, o Leomir de tantos títulos, o Leomir auxiliar de técnico de Abel Braga em várias e grandes equipes. O Leomir de Souza, curitibano, vai ser um dos aquinhoados com o prêmio Faisal Khalil Farhan. O outro, um menino do Mato Grosso, que se tornou famoso como K9, o Keirson, revelado também pelo Curitiba, onde foi goleador do Curitiba para o Palmeiras, do Palmeiras para o Barcelona, Benfica, Fiorentina, várias equipes esteve o Keirson. Ele atualmente reside aqui em Curitiba e dia destes até foi cogitado para trabalhar no Londrina. O Keirson, que tem uma história brilhante no futebol, títulos de artilheiro, títulos como jogador desta e daquela equipe, e também títulos de revelação do ano, melhor do ano, estas coisas todas. Então, esses 2 grandes nomes do futebol paranaense com destaque internacional, Leomir de Souza e Keirson de Souza Carneiro, estarão na confraria Amigos da Bola, ao lado de outros grandes desportistas. Todos estão convidados. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Um novo comprimido capaz de reduzir o colesterol genético em até 86% passou nos testes e revela que após 12 semanas de tratamento, gera bons resultados. O medicamento recebeu o nome de Muvalaplim e diminui os níveis de lipotimina, ou LP, uma combinação de colesterol ruim. O novo tratamento foi efetivado, foi testado e agora está sendo analisado por cientistas. Então, essa experiência foi realizada com 233 pessoas voluntárias e foi publicada na revista científica JAMA, em Network. Colesterol genético, para você saber, é aquele adquirido e foi a segunda de 3 etapas de testes clínicos. Os resultados foram divulgados pela Eli Lilly, a farmacêutica responsável pelo medicamento, durante o encontro da Associação Americana do Coração em Chicago, lá nos Estados Unidos. O colesterol alto tradicional geralmente está relacionado a hábitos de vida como alimentação e sedentarismo. Já o genético não tem influência desses fatores. É aquele que é orgânico
e mais resistente a tratamentos convencionais. Então, vivas e salve a ciência. Nosso Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e Emuná, irmão.